Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos a mais uma aula de produção textual e o gênero que nós iremos trabalhar hoje é contos, tá? Vocês sabem o que são contos? Eu creio que sim, né? Então nós vamos hoje lembrar um pouquinho, quem já sabe, lembrar um pouquinho sobre o que é contos, né? Sobre a sua estrutura, né? Como é que ele vem organizado, como é que ele vem composto, tá bom? Me dê só um minutinho, tempo de vocês, para que eu possa compartilhar com vocês a nossa aula, tá bom? Vamos lá. Ok, então nós temos aqui produção textual, cujo gênero é contos. Observem que no meu primeiro slide eu coloquei até assim uma figura fantasiosa, uma figura imaginária, né? Porque nós temos, sim, alguns contos que são baseados na realidade, mas nós temos os contos de ficção, os contos fantásticos, os contos de imaginação, tá? E por isso que eu coloquei essa figura e essa imagem, né, da pessoa, de uma moça lendo um livro, com certeza um conto fantasioso, onde tem dragões, onde tem fadas, né? Onde tem unicórnios e assim por diante. Então, nós vamos conhecer um pouco mais desse gênero. O que é um gênero contos? É um gênero textual, é o ato de narrar, ou seja, contos é o ato de narrar acontecimentos reais ou fictícios. O conto é uma narrativa curta, que gira em torno de um só conflito com poucos personagens. Turma, conto não é uma história longa, não. O conto, ele é curto, tá? Bem curto. O conflito dele é muito pouco, é apenas um conflito só, e nós temos poucos personagens que fazem parte do conto. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa, ok? Então, o conto, gente, ele é uma narrativa. O que é uma narrativa? É quando você está narrando uma história. Narrativa vem de narrar. Narrar quer dizer contar uma história. Só que esse conto é literário, ele é escrito em livros, né? Ele não é feito oralmente, de boca em boca, tá? Ele é literário porque ele é escrito em livros, nós encontramos os contos em vários livros, tá certo? Nós podemos sim, em um momento, contar uma história porque você já leu essa história em algum livro. E essa história com E ou com H minúsculo é o conto, tá? E todo conto ele tem começo, meio e fim da história. Mas é uma história bem breve, bem curta, porém suficiente para que você possa entender a história, ok? E o conto, ele possui a estrutura bem marcada, gente, sendo que o tempo de história pode indicar o tempo que do conto que estamos lendo, tá? Por exemplo, nós vamos conhecer alguns elementos de um conto agora. Como é que ele está estruturado? Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes. No conto tem que ter personagens, claro, né? Tem que ter o narrador, o tempo, o espaço, o enredo e o conflito. E o que é isso? Em poucas palavras, eu vou explicar para vocês. Personagens são aquelas pessoas que fazem parte da história, ou seja, do conto. O antagonista, que é o vilão, e o protagonista, que é o mocinho, né? É o mocinho, o artista, né? Da história. E tem também as personagens secundárias, que são aquelas personagens que fazem parte dali do elenco, que fazem parte da história, tá? O narrador é quem vai contar a história, o tempo, esse tempo pode ser na atualidade, ou pode ser antigamente, ou pode ser em determinado ano, determinado mês. O espaço é onde ocorre toda a história, né? Pode ser numa casa, numa floresta, pode ser na cozinha, no quarto, no banheiro, pode ser no quintal, pode ser em outro país, tá? O enredo é a própria história, é o próprio desenvolvimento dessa história, e dentro desse enredo nós temos o conflito, que é o problema que vai ocasionar o desenvolvimento dessa história. E nós vamos conhecer um pouco mais sobre isso.
Vamos começar com os personagens, tá? As narrativas reais ou fictícias precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas ou até animais, objetos e seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. São as personagens da narrativa. Nós temos várias histórias em que nós temos, em vários contos que nós temos personagens pessoas e personagens animais também, e objetos, tá? Vamos pensar num conto, A Bela e a Fera, por exemplo. A Bela e a Fera, nós temos os seres humanos, que são os personagens, a Bela como protagonista também, que é a mocinha, né? Nós temos alguns animais, né? Inclusive a fera é um lobo, que no final se transforma num príncipe, e nós temos também objetos que falam, né, como o relógio, como o candelabro, né, como a xícara, o bule, que todos eles é que ajudam a Bela quando ela está presa no castelo e ajudam a Fera a conquistar a Bela. Então, esses personagens fazem parte de um conto, tá certo? Eles ganham vida, eles ganham consciência para poder conviver, ou seja, viver naquela história. Então, nós temos esses personagens. E temos os personagens, como eu falei, os antagonistas, que são os vilões ou um vilão que apresenta, né, que se apresenta, e nós temos os protagonistas, que são os mocinhos da história, ok? Então, isso tudo são personagens. Temos o narrador. Gente, o conto ele tem que ter um narrador. E o narrador, nós vamos observar que nós temos vários tipos de narradores que podem participar ou ser apresentado num conto. Narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador ele pode contar a história de 3 maneiras, que nós vamos conhecer agora, tá? Nós temos o narrador personagem, é quando uma das personagens que vivencia a história faz também o papel de narrador, ou seja, uma das personagens narra a história. O que é um narrador personagem? Turma, o narrador personagem é aquela pessoa que narra uma história, mas que ele está participando. Ele está participando da história e está narrando a história também, tá certo? O narrador personagem, muitas vezes, os verbos que se apresentam estão em primeira pessoa, que são conjugados, está em primeira pessoa eu, ou em terceira pessoa, ele ou ela, né? Então, o narrador personagem, ele pode estar contando a sua própria história dentro do seu conto, narrando a sua história, ou ele pode estar dentro do conto participando, mas narrando também uma história de uma outra pessoa, na terceira pessoa, tá certo? Nós temos também o narrador observador. O próprio nome já diz, narrador observador, é aquele narrador que apenas observa. Então, esse narrador, ele não participa da história, ele apenas relata a história, o que ele sabe da história, tá? O narrador observador é esse tipo de narrador que não participa da história. Ao invés disso, ele é apenas uma voz, contando o que acontece, narrando a história. Entretanto, assim como o leitor, esse narrador não sabe o que se passa na consciência das personagens. Não sabe o que aconteceu no passado, anterior à narrativa, nem o que acontecerá no futuro. Turma, o narrador observador, ele fala, ele conta a história, mas uma história que ele não participou. Ele apenas relata a história. E esse narrador observador relata somente as ações, o que aconteceu, tá? O que o protagonista e o antagonista fizeram durante todo o desenvolvimento da história. As cenas, é isso que ele narra. Mas ele não sabe os pensamentos dos personagens e nem sabe os sentimentos dele. Ele não sabe falar sobre isso. Ele só fala sobre as ações que vão acontecer durante toda a história. Já o narrador onisciente é o contrário. O narrador onisciente, ele também observa, ele também não participa da história. Entretanto, essa voz é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo, de todo o universo daquela narrativa. Ele sabe, ele pode contar o que as pessoas estão pensando, o que estão sentindo. Também conhece e pode contar o passado anterior à narrativa e o futuro, ou seja, o narrador onisciente é aquele que, além de
contar toda a história, narrar uma história, claro que ele não participou, mas ele conta também o que os protagonistas e os antagonistas, o que os personagens estão pensando e o que eles estão sentindo, quais os sentimentos que afloram neles, entendeu? Então ele pode fazer isso. Então não vamos complicar narrador observador com narrador onisciente. Narrador observador apenas observa, não participa da história, mas conta somente as ações, o que vai acontecer durante toda a história. Ele não sabe dos pensamentos e sentimentos dos personagens. Já o narrador onisciente é diferente. Ele também narra a história, uma história que ele não participou, mas ele conhece os sentimentos e pensamentos dos personagens e também sabe contar o que aconteceu no passado com os personagens e o que poderá acontecer no futuro, ok? E em todo conto nós temos que ter o tempo. Tá? O que é o tempo? São as narrativas que passam-se em um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início da história e o final da história, e da época em que a narrativa ocorre. É mais comum que as histórias dos contos aconteçam em pouco tempo, podendo ser minutos ou até alguns dias, mas é possível que elas se passem durante muitos anos. Em qualquer um desses casos, a narrativa será breve por tratar-se de um conto. Gente, tempo é justamente quando a gente lê o conto e lá vai vir descrevendo para a gente em que momento que aquela história aconteceu. Se foi no ano passado, se foi no mês passado, se foi no século passado, em que século foi, se está acontecendo essa história na atualidade. Então, isso é o tempo. Pode ser uma história que pode passar em poucos minutos, como pode ser uma história que conte durante todo o ano, que se passou. Eu não sei se vocês lembram, mas com certeza já assistiram novelas e filmes em que passa um determinado tempo, a história vai correndo, aí o protagonista viaja, aí diz daqui a 2 anos, ou em 2 anos, aí aparece ele novamente. Então, esse é o tempo, tá? O tempo que está ocorrendo aquele conto, aquela história. E aí nós temos o espaço. Todo conto tem que ter um espaço, ou seja, toda história tem que ser desenvolvida em algum lugar, em algum ambiente, tá? O espaço, assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço, descrito explícita ou implicitamente, onde as personagens situam-se, tá certo? Ou seja, a história pode acontecer numa floresta, no quintal, na sala, no quarto, como eu falei, né, na escola, então, num castelo, num outro país. Então, esse é o espaço. Em que ambiente foi que aquela história se desenvolveu? É o espaço do conto narrativa. Da narrativa conto, desculpa. Tá? E aí nós temos o enredo. Gente, enredo é toda a história desenvolvida. Tá? O enredo é tudo que vai acontecer naquela história. É o que acontece na história, ou seja, é a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, um começo, um meio e um fim. Então, o enredo é a própria história, é o desenvolvimento da história, são as ações que irão acontecer dentro daquela história, tá certo? E dentro desse enredo nós temos o conflito. O que é o conflito, turma? É o problema. Começou a história tudo muito bem, o protagonista ou a protagonista no lugarzinho dele, sem problema nenhum. De repente acontece o conflito, que é um problema, para que a história possa se desenrolar a partir daquele conflito, tá? Então, conflito, por fim, os contos têm um conflito, que é uma situação gerada por uma das ações iniciais, ou em uma das ações iniciais, e que faz com que outras ações sejam tomadas pelos personagens para solucionar o problema. Essa sequência de ações forma um enredo e geralmente deixa o começo da narrativa diferente do final. É como eu falei, no comecinho, a protagonista está tudo muito, muito bem, por exemplo, vamos pensar num conto de romance. A protagonista está em casa ou vai para a escola, tudo muito bem. De repente, ela encontra a pessoa com que ela se apaixona, e aí, a partir daí, vai acontecer vários problemas até chegar ao final da história para que ela possa ficar com esse personagem, com esse protagonista. Entendeu? Então, o conflito é esse. É o problema que acontece
dentro do conto, para que aquele conto possa se desenrolar, se desenvolver a partir desse problema, até chegar ao final, que é para onde vai ser resolvido todo esse conflito. Tá? Então, vocês entenderam aí? Só repetindo, só lembrando mais uma vez, tá? Nós temos os tipos de narradores, não é? Narrador personagem, narrador observador e narrador iniciante, só lembrando que conto é uma história curta, tá? Conto é uma história curta e breve, né? Mas que tem começo, meio e final, tá? Aí nós temos no conto personagens, né? Deixa eu só voltar aqui. Nós temos os personagens, temos o narrador, temos o tempo, temos o espaço, enredo e conflito, tá? Personagens são aqueles que fazem parte daquela história, que vão desenvolver, participar do desenvolvimento daquela história. Como eu falei para vocês, nós temos os personagens, os protagonistas e os antagonistas. Protagonistas são os mocinhos, antagonistas são os vilões, e temos os personagens secundários que ajudam a desenvolver, desenrolar todo aquele conto. Nós temos os tipos de narrador, que é narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. Narrador personagem é aquele narrador que narra a história que ele mesmo participa. Ele também é um personagem e ele participa daquela história, mas ele narra a história também. Nós temos o narrador observador que não participa da história, ele apenas narra uma história que ele não viveu, mas ele não tem a capacidade de narrar os sentimentos e pensamentos dos personagens, tá? E ele não sabe o que aconteceu no passado ou no futuro. Ele apenas narra a sequência de ações que aconteceram no conto. Nós temos o narrador onisciente, que é aquele narrador também observador, que narra uma história que ele não participou, mas ao contrário de narrador observador, ele pode muito bem narrar também os pensamentos e os sentimentos dos personagens, e pode narrar o que aconteceu no passado e o que poderá acontecer no futuro. Temos o tempo, em que tempo que ocorreu toda aquela história, foi um ano, foi no século passado, foi nesse século, foi na atualidade, né? Nós temos também o espaço, onde foi que foi desenvolvido toda aquela história, foi numa escola, foi no campo, foi na floresta, foi em casa, né? E assim por diante. Nós temos o enredo, que é a própria história, a sequência de ações que vai acontecer na história. Nós temos o conflito, que é o problema que vai acontecer para que possa ser desenvolvido toda aquela história baseada nesse conflito até chegar ao final, que é a solução do problema. E agora nós vamos conhecer um pouco da estrutura desse conto, ok? Então, vamos lá. A estrutura de um conto. O conto costuma ser estruturado em 4 partes, tá? Introdução, que é o começo, turma, introdução é o primeiro parágrafo, é onde nós vamos conhecer os personagens, é onde nós vamos conhecer o local em que vai acontecer aquela história, quer dizer, o espaço, é onde é que a gente vai conhecer o tempo, né, e assim por diante. Nós temos todo o desenvolvimento do conto, é a própria história em si, as ações que vão acontecer. Dentro desse desenvolvimento, nós temos o clímax, que é aquele momento de maior tensão dentro da história. E nós temos, por fim, a conclusão, que é a finalização do conto, é onde vai ser resolvido todo o problema. E vamos conhecer cada um deles. Introdução ou apresentação, que é o equilíbrio inicial. Né? É quando, no primeiro parágrafo, tudo está normal. Tá? É o início da narrativa. Nela podemos descobrir o contexto da narrativa, ou seja, na introdução, que é o primeiro parágrafo, nós vamos conhecer quem são os personagens, qual é o espaço em que está acontecendo aquela história, qual foi o tempo em que aconteceu aquela história, tá? Nos quais a história foi narrada, quais são os primeiros acontecimentos dela. É no primeiro parágrafo que a gente tem todas essas informações, que é justamente chamada de introdução. E aí vem o desenvolvimento, que nesse desenvolvimento nós vamos encontrar complicação, ou seja, conflito, tá? Apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito, situação, problema, que para os personagens agirem para resolvê-lo. Foi como eu falei, o conflito é aquele problema em que toda a história vai ser desenvolvida a partir dele, ok? O clímax
É o momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. Deixa eu puxar um pouco mais para a nossa atualidade. Quem gosta muito de assistir novela, principalmente. Vocês, no penúltimo capítulo da novela, né? As novelas geralmente terminam na sexta. Na quinta-feira, nós temos o penúltimo capítulo da novela, em que todo aquele problema que vem se desenvolvendo durante todo o enredo da história, na quinta-feira, aquilo volta, né? E chega ao auge, onde vai tentar ser resolvido, não é? E aí nós ficamos naquela ansiedade de ver o final, aí termina o capítulo e a gente só vai ver o final no próximo dia. E a gente fica com muita raiva, porque a gente quer saber o que vai acontecer e o capítulo acaba. Então, o clímax é isso. É aquele momento de maior tensão, é aquele momento em que aquele problema tem que ser resolvido, está no auge, né? E as ações deverão ser tomadas para finalizar essa história. É o momento de maior tensão que nós temos numa história, é o clímax. E a conclusão, o desfecho, é a solução do conflito. A conclusão, turma, numa novela é a sexta-feira, que é o último capítulo da novela, onde vai terminar a novela. É onde tudo vai ser resolvido, tá? Como o nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo. Isso, uma ressalva bem, por que pode ser solucionado ou não? Porque alguns contos de terror, no final, quando a gente pensa que tudo está solucionado, não está. Vocês que gostam de filmes de terror, às vezes, no final, a gente pensa que está tudo solucionado, que o mocinho, ou seja, a protagonista vai ficar bem. De repente, quando a gente pensa que solucionou o problema, finalizou com algo não muito legal. Por exemplo, deixa eu pensar num filme aqui. Tem aquele filme de terror que eu gosto de assistir muito. Eu esqueci agora. Mas tem alguns filmes que no final o conflito, por exemplo, Jason, isso. Jason, que é sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13. Sexta-feira 13, a gente vem assistindo a sequência. Quando chega no final de cada filme, a gente pensa que tudo está solucionado, que o protagonista vai voltar para sua casa muito bem, que o Jason foi morto, e quando chega no final, ele está preso no lago, mas ele abre os olhos. Então, isso quer dizer que não terminou como nós pensávamos que terminaria, tá? Então, existe, sim, os contos que têm um final feliz e que tudo se resolve, e tem aqueles contos que abre, né? Tem uma abertura para uma outra continuação, ok? Então, turma, espero que vocês tenham gostado da minha aula, tenham entendido o gênero contos, tá? Assistam a minha aula, minha explicação, façam a atividade que eu estou pedindo. Qualquer coisa, voltem aqui na minha aula, tirem as dúvidas de vocês e leiam o meu material que eu deixei, ok? Obrigada pela apresentação, pela participação de todos aqueles que estão realmente assistindo a minha aula e participando, ok? Tchau, tchau, até uma outra aula.